Você sabe que direito sempre tem dois lados a se percorrer, né? Pela minha humilde interpretação, eu acho que é uma questão quase que matemática também. O prefeito, ele está praticamente cassado desde o dia 7 de dezembro de 2020. Ele está administrando uma cidade com todo, com toda a claridade jurídica que eu tenho, era que já tivesse sido informado ao TRE. O que acontece? Com a chegada do recurso agora e a certidão, o advogado da parte contrária, a que eu tenho muito apreço e tenho muito respeito e consideração, o doutor João Sabrantes, ele ingressou com recurso agora tentando fazer novamente a proeza que fez em 2020, subir um agravo que é totalmente inadmissível depois de uma baixa definitiva. Para que todos os ouvintes de Souza tem uma interpretação. O que é uma baixa definitiva? É quando o juiz apita o ponto final, seja na prorrogação, seja no segundo tempo, seja numa morte súbita. Ponto final, baixa definitiva. Ponto final, o jogo acabou. Se começa a execução e se comunica os direitos políticos, caso tenha cassado. Se ventila uma possibilidade de prescrição retroativa. Não existe um caso em concreto. A prescrição retroativa se dá da certidão do trânsito em julgado à condenação final agora, a esse tempo. Não há que se falar em trânsito em julgado. Nos últimos espaços que eu tive aí na Líder FM, que eu tive a oportunidade de falar, ainda essa lei nova carecia muito de interpretações. Essa lei nova, essa ampliação, que nada mais é da ampliação da 6490, da ficha limpa, a lei de inegibilidade, isso aí veio para ajudar o Centrão. Estou falando agora no contexto político. O Centrão, para que um certo grupo de pessoas que tivesse numa situação semelhante à do prefeito de Souza, oportunizasse de participar de campanhas. Por exemplo, a improbidade culposa foi dispensada, o dolo genérico e específico foi exigível, mas pontos como o de processo de Souza não alcançam. O processo de Souza está transitado em julgado com baixa definitiva. O casamento da lei é com aquela lei posterior que foi feito. Isso se trata da segurança jurídica de um Estado democrático de direito. A lei que o atinge é aquela lei que foi julgada, transitada e julgada. Se houve ineficiência do Estado, a população de Souza, que é a parte mais lesada, não pode ter prejuízos em prol da ineficiência do Estado. Doutor César, esse processo ele já está em Souza. O senhor disse que teve um despacho do Tribunal de Justiça esta semana. Vão cumprir agora mesmo? Já é para cumprir? Né? E o que é que o tribunal tem dito de um processo que era para se cumprir há 2 anos atrás e não cumpriu? O que foi que houve lá dentro? O tribunal agora fez seu papel. O que não era para ter sido feito há 1 ano atrás, de mandar um agravo subir, agora não subiu. Se o advogado contrário agravou, é porque a decisão não foi confortável aos olhares dele. É lógico e evidente. Só se agrava de uma decisão quando ela não é satisfeita aos anseios que os determinam. Se agravou, foi porque não foi satisfeita.
O que eu posso dizer é que eu ainda não vi o malote digital, mas extraoficial, eu tenho aqui o dia da baixa definitiva, tem o último acórdão, deixa eu dar uma olhadinha se eu vejo aqui o último acórdão, o último, como eu disse, a última fase do processo. Foi uma publicação em 27 de 1, deixa eu olhar aqui, e rejeitou os embargos totalmente e qualquer recurso no gabinete. Foi no gabinete do ministro Fachin. Só que são muitas informações, deixa eu ver aqui, se eu vejo literalmente como foi a decisão aqui. Está aqui. A decisão proferida foi dos seguintes termos. O tribunal, por maioria dos votos, não conheceu dos embargos de declaração e determinou a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acordo. Nos termos do voto do relator, vencido, o ministro Marco Aurélio, que negava provimento aos embargos declaratórios, sem as medidas relativas ao trânsito em julgado e a baixa definitiva do processo. Plenário, sessão virtual, do dia 7 de 11 de 2020. Isso aqui foi a única... No meu entendimento... Teve um despacho agora, doutor, recente, do próprio Tribunal de Justiça. O senhor sabe que despacho foi esse que houve no processo? Esse despacho que teve foi da defesa do prefeito constitucional, ou do ex-prefeito constitucional, da defesa, querendo agravar da baixa definitiva que chegou agora, que não tem mais chororô, não tem mais... Baixa definitiva significa que o jogo acabou, não tem mais tempo para nada. O que deveria ter sido feito antes. E para cumprir agora, vai ser preciso fazer o quê? O senhor disse que já tem a baixa. O que é que precisa para cumprir mesmo? Dizer, vai cumprir a decisão. O que é que tem que ser feito agora? Agora eu creio, o CNJ já intimou, dentro de 4 ou 5 dias, o tribunal vai ter que se justificar dos equívocos, dos erros, que eu acredito que tenham sido erros gravíssimos, por pessoas, humanos erram, a gente entende, né? Mas que são erros que são inadmissíveis, porque mexe na segurança jurídica do Estado Democrático de Direito, social e democrático, porque esse não é brincadeira, com uma decisão do STF de 1 ano e meio não tenha sido cumprida e tenha subido um recurso para lá que, deixa eu ver se compara aqui, é um recurso e a lista do País das Maravilhas, não vale para nada. O que está transcorrendo ali não vale para nada. A baixa definitiva já desceu e ali era para encenar um circo, sei lá, montar um circo para passar o tempo. Para passar o tempo e os artistas ficando, como é que se fala? No seu... Ok. Doutor César, com essas novas movimentações, para a gente concluir essa história aqui, com essas novas movimentações, o senhor acredita realmente que agora o processo das cores chega ao fim? E se há uma defesa de que o prefeito perde os direitos políticos e por estar ocupando cargo público, perde a função pública, o senhor pode prever, imagina, crê, acredita que o prefeito de Souza terá de sair do cargo, ou o senhor acredita que ainda vai ter mais recursos, porque só o que a gente viu nos últimos anos nesse processo foram recursos por parte da defesa do investigado? Eu acredito que agora vai ser cumprida a determinação do STF, porque o CNJ agora está na causa, não é mais a questão de tribunal com STF, com CNJ. O jogo acabou,
o relator, que na época era o doutor Leandro dos Santos, eu quero aqui tecer aqui meus elogios e dizer a ele que ele é um dos grandes desembargadores que esse Tribunal de Justiça tem, só que não chegou às mãos dele o seu cumprimento, porque existe o processo e o procedimento e o direito. O procedimento é a carroça que carrega o direito, se chama processo. O relator só poderia dar início à execução e à comunicação dos direitos políticos se chegasse para ele as informações. O que é que houve? Houve uma inércia, um congelamento, uma falta de digitalização do processo que causou esse enorme prejuízo. E que o CNJ agora está averiguando e as informações vão ter que ser chegadas nesses 4, 5 dias. Inclusive, o processo já encontra-se concluso para julgamento na relatoria, talvez não seja do relator doutor Leandro dos Santos, porque ele está na vice-presidência do TRE, da Paraíba. Mas, salvo engano, ontem, doutora Gabenilde, que está substituindo ele na primeira Câmara Civil, do qual está esse processo das cores. Eu creio que nesses 10 a 15 dias teremos assim um ponto final desse longo processo que se ressurreição morreu, levantou, como diz o outro, mas eu acho que agora ele vai descansar em paz. Creio eu. Ok. Doutor César, muito obrigado ao senhor pelas informações, pelas explicações aqui no nosso programa sobre esse polêmico processo das cores.